Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém, amém. Graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia, nós vamos ler o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Salmo de número 100. É um convite à celebração, um convite à adoração. Diz assim o texto, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo, irmãos, é um convite mais do que explícito para que nós possamos celebrar e adorar o Senhor. E como nós fazemos aqui dominicalmente, a gente precisa ter em mente algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o nosso serviço a Deus, o nosso culto a Deus tem que ser com alegria. Não é que o texto diz? Servir ao Senhor com alegria. Não pode ser de cara fechada, não pode ser emburrado, não pode ser porque o pastor pediu, não pode ser porque a minha esposa me obrigou a ir para a igreja, não pode ser porque o papai e a mamãe estão indo para a igreja, eu tenho que ir. Nós precisamos servir ao Senhor com espontaneidade, com alegria que vem lá de dentro de nós. Servir, portanto, ao Senhor com alegria. Culto é uma forma de servir ao Senhor, é um serviço ao Senhor. E como nós devemos apresentar diante dele? Devemos nos apresentar diante dele com cânticos, ou seja, com júbilo, né? Com salmos de louvor ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa que nós não podemos esquecer é verso 3. Nós devemos sempre nos lembrar que o Senhor é Deus. E há uma importante aqui mudança de mentalidade. Primeiro, saber quem Ele é e quem nós somos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Irmãos, tem tanta gente querendo reivindicar posse sobre as nossas vidas, né? O nosso patrão quer que a gente seja dele, a empresa quer que você pertença a ele, o dinheiro quer que você pertença a ele. Tem tanta gente querendo se assenhorar da nossa vida, querendo ditar a nossa agenda, né? Querendo dizer o que nós devemos fazer, com o que nós devemos nos alegrar, onde nós devemos colocar a nossa segurança. Mas o que o texto está dizendo é que nós não podemos nos esquecer, precisamos sempre nos lembrar, precisamos de forma muito sólida saber que o Senhor, Ele é que é Deus. Não é o dinheiro, não é o prazer, não é o sexo, não é o nosso trabalho, não é o nosso cônjuge, não são nossos filhos. Ele é Deus e nós pertencemos a Ele. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Sabendo que pertencemos a Ele, nós entramos diante dEle para a glória dEle. Irmãos, o culto não é autocentrado, né? Nós não estamos aqui para nos agradar. A gente não pode vir à igreja pensando na gente. É claro que nós estamos aqui e nós recebemos tanto da graça de Deus. Mas quando nós nos reunimos, nós devemos nos lembrar que é o Senhor que está no trono. É Ele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração.
É Ele que está sobre todas as coisas, nós somos dele, né? Então o nosso culto é para Ele, para a glória dele. E por que nós fazemos isso? Tem um motivo especial. E aqui tem a ver com uma experiência muito própria, muito peculiar, muito particular de cada um de nós. Verso 5. Por que o salmista nos convida a fazer tudo isso? A saber que o Senhor é Deus e a celebrar ao nome dele, a servi-lo com alegria. Por quê? Ele vai dar os motivos, ele vai dizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos aqui já experimentaram a bondade de Deus? Quantos aqui sabem de verdade que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre? Então esse é motivo mais do que suficiente para que você o adore em espírito e em verdade, para que você enche os seus pulmões, para que você celebre o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom, acima das circunstâncias, além daquilo que acontece ou deixa de acontecer conosco. Nunca se esqueça disso. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te damos graças, te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque reconhecemos que o Senhor está assentado no trono. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nessa noite, Senhor, os nossos olhos estão colocados em Ti. Tu és a nossa alegria. Ó Deus, é com essa alegria que encharca a nossa alma que nós nos apresentamos diante de Ti. Apresentamos nossos cânticos, ó Deus, as nossas orações, as nossas contribuições. Apresentamos, Senhor, a reflexão que queremos fazer na Tua palavra. Queremos fazer isso com alegria, Senhor. E que o Senhor possa nos lembrar mais uma vez nessa noite que o Senhor é Deus, que pertencemos a Ti. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não andamos segundo o curso desse mundo. Não é esse mundo que dita a nossa agenda. Não é esse mundo que diz para nós naquilo que nós devemos crer, onde devemos colocar nossa esperança, onde devemos colocar a nossa alegria. Não, Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. E é em Ti que nós cremos. Ó Deus, e nós fazemos isso porque temos experimentado das mais variadas formas possíveis, Senhor, que o Senhor é bom. O Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem sido tão bom com a sua igreja. Ó Deus, recebe o nosso culto por causa das suas ricas misericórdias. E, ó Deus, e aceita-nos diante de Ti por causa do nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor. Enquanto os irmãos estão chegando, eu quero apenas dar um breve aviso. A partir do próximo domingo, e em razão da melhora no nosso quadro de pandemia, né? Nós estamos vivendo aí um quadro ainda de pandemia, mas esse quadro melhorou. Nós temos aí uns bons números, né? Tanto de infectados como também de pessoas que estão hospitalizadas. Então, nós reunimos e decidimos que a partir do próximo domingo, tanto no culto pela manhã como no culto pela noite, nós vamos, não achamos mais necessário a gente fazer inscrição para o culto, tá certo? Então, você não vai receber a partir dessa semana aquele linkzinho de inscrição. Então, nós vamos receber todo mundo de forma livre, mas vamos continuar mantendo o resto dos nossos cuidados. Ou seja, os irmãos vão vir ainda, continuar vindo para a igreja com máscara. Nós vamos tentar respeitar aí os assentos, né? As famílias podem sentar juntinhos, né? Mas respeitar o distanciamento aí do assento ainda. E nós vamos jogar um álcool em gel no irmão quando estiver chegando aqui na igreja, né? Assim, alcoolizar os irmãos. E é isso, né? Alcoolizar no bom sentido, alcoolizar a mão dos irmãos, né? O Dudu está falando externamente, não é para abrir a boca no momento. Mas nós vamos continuar com esses cuidados, mas agora nós estamos dando um passo a mais, que é liberar os irmãos das inscrições, tá certo? É claro, e como sempre tem sido a nossa conduta, a gente vai continuar analisando o nosso momento, né, sanitário,
E a gente, se precisar fazer algum ajuste, a gente vai estar atento a isso e vamos fazer os ajustes, tá certo? Mas é isso, então próximo domingo, não necessidade de inscrição, então por isso você não vai receber o link, tá certo? Muito bem, aviso dado, vamos adorar o Senhor agora. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria imensa ver o rostinho de cada irmão aqui mais uma vez. Que delícia, né, gente? A gente poder adorar o nosso Deus juntos. E depois que o pastor deu essa linda introdução, não tem muito o que falar, não. Vem, vamos adorar o nosso Deus que é digno. Queria pedir que os irmãos colocassem de pé. Vamos adorar o nosso Deus, que é por isso que nós estamos aqui. Amém? Aleluia. Você está na casa do Pai, fica à vontade, bate palmas, sorri, fica feliz aí, que é assim que Ele gosta. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. E toda língua Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Aleluia. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, aleluia. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Como está? Vem, Como está? Aleluia. Aleluia. Nós temos agora, irmãos, a oportunidade e o privilégio de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós possamos participar desse momento com muita alegria em nossos corações, porque o Senhor tem nos dado muito além do que nós precisamos e muito além do que nós merecemos. Amém? Vamos participar desse momento falando mais sobre a santidade do nosso Deus, sobre a grandiosidade dele, que tem feito tudo isso por nós. Aleluia.
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Mais uma vez ele é santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. E Tu eu és o Senhor, e o Rei dos louvo reis, todo ao Rei poderoso, que o é Senhor das leis. digno. Deus E eu Emanuel, me o grande eu sou, príncipe da paz, que diante ressuscitou, Eu venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És eu o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, Pai. Te pedimos que mais pessoas tenham o desejo de falar sobre a tua palavra nos confins dessa terra, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja com cada filho seu, Deus, que vai levar um ensinamento nos lugares mais perigosos dessa terra, Deus, e que o Senhor possa estar guardando cada irmãozinho que ali se dispôs a estar, Pai. Te pedimos também que não só esses irmãos, mas que nós também sejamos canais, ó Deus, de bênçãos na vida das pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, ó Deus, nas escolas, ó Deus, na nossa vizinhança. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver pessoas tementes ao Senhor, Deus. Te agradecemos por tudo até aqui, no nome de Jesus, amém. Nós ainda cantaremos mais uma música ao nosso Deus, e esse cântico que a gente vai cantar é um cântico que fala muito ao meu coração. Só o Senhor conhece cada canto do nosso coração, né? E nada melhor do que pedir para Ele próprio nos sondar e nos encaminhar na direção que Ele mesmo traçou para nós. Que você possa refletir sobre isso no momento em que estivermos cantando aqui. Amém? Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor,
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nos use, Deus. Oh, Deus, faça o teu querer em nossas vidas, Deus, que nós possamos ouvir somente a tua voz, Pai. Oh, Deus, esteja conosco onde quer que nós andarmos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, que nós possamos sair daqui mais uma vez diferentes, ó Deus, do que entramos, Deus, que a tua palavra possa entrar como flecha nos nossos corações, Deus, e provocar mudança em nós, Deus. Que nós possamos fazer a diferença onde quer que estejamos, não por nós, Deus, mas pela tua glória. Abençoe a vida do pastor, Deus, que nos falará nessa noite. Abençoe a tua palavra, Deus, e que nós possamos aprender mais e mais de ti. É a oração que fazemos a ti, no nome santo do teu Filho, amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. Esse é aquele momento que nós oramos uns pelos outros. E hoje, antes desse momento de oração, eu tenho um desejo muito grande de compartilhar um versículo com os irmãos. Me lembrei daquela narrativa dos discípulos após a morte do Cristo, e conhecida como o caminho de Emaús, né?
os jovens de outrora, como o Lucas falou para a gente na semana passada, conhecem uma música que se chama Divino Companheiro, e que fala dessa narrativa, né, no caminho. E aqueles discípulos andam e o Cristo está do lado deles, eles sem reconhecer o Cristo. É uma das narrativas mais preciosas assim do Evangelho. E estava tão boa aquela visita, né, aquela conversa, que disseram para eles assim: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista, e perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quero dizer, nesse nosso momento de oração, o seguinte: vez por outra, nós somos muito levados a esquecer de Deus, por tanta coisa, né? Problema, um monte de dificuldade na vida da gente, aqueles questionamentos que aparecem, né? Assim, será que Deus existe mesmo? Será que esse negócio de ir à igreja vale a pena? Será que eu estou do lado certo da história? Mas todas as vezes que eu me deparo com essas questões, parece que queima um negócio dentro do coração da gente, não é? E que nos lembra de que nós não podemos desistir desse desejo que o Senhor coloca no coração da gente. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua necessidade aqui, mas Deus sabe. Esse que caminha lá no caminho de Emaús com a gente, que nos ouve, que se assenta à mesa conosco, que come conosco. A ideia da mesa é muito bonita. Esse mesmo Senhor está presente na nossa vida. Por isso eu queria te convidar a orar nesse momento. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algo que gostaria de compartilhar, vou te pedir para ficar em pé onde você está e nós vamos orar nesse momento, para que Deus nos abençoe, para que Deus possa guardar a nossa vida, para que Deus possa nos abençoar e que você saiba que você não está sozinho. O Cristo é o nosso divino companheiro e essa igreja é também um lugar de companhia, onde nós podemos compartilhar. Vamos orar. Senhor, nós nesse momento, nós te damos graça, porque Tu és santo, nós te damos graça porque o Senhor é quem sonda o nosso coração, e hoje, de uma maneira muito especial, nós aqui nos entregamos e nos rendemos ao Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa dificuldade. Sabemos que em muitas ocasiões permeia em nossa vida pensamentos, atitudes de Te abandonar, de deixar a fonte de águas vivas, mas como diria o profeta Jeremias, nós não queremos cavar cisternas rachadas, mas nós queremos beber da fonte da água viva. Por isso nós clamamos que o Senhor coloque em nós a cada dia esse desejo de estar sempre na Tua presença, mesmo com todas as dificuldades que vivenciamos, que como aqueles irmãos do caminho de Emaús, nós possamos nos deliciar com a Tua presença na nossa vida. Ó Deus, nesse momento nós colocamos aqui, enquanto igreja do Senhor, os nossos pedidos. Cada irmão, cada irmã que entrou aqui hoje tem a sua necessidade, a sua prece. Nós oramos por eles, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê ânimo àqueles que estão cansados, que o Senhor cure as nossas enfermidades, que o Senhor nos dê alegria. Ó Deus, então abençoa cada um desses irmãos que clama a Ti nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz, como aqueles irmãos da Emaús ouviram a Tua voz, que possamos ouvir a Tua voz. Aproveita esse momento, Senhor, oro pela vida do pastor Pedro, que vai nos trazer a mensagem nessa noite, que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria. Oro também, Senhor, para terminar, duas pessoas, uma é minha avó, que teve um acidente hoje, machucou os dedos, que o Senhor possa abençoar a vida dela. Há anos ela luta contra um câncer, e mais essa dificuldade na vida dela, está em casa, apesar de sentir muitas dores, que o Senhor abençoe a vida dela. E oro também por um jovem
sobrinho de uma colega de trabalho, se não me engano o nome dele é Paulo, que teve um acidente e que está sofrendo muito com uma bactéria. É a 4ª vez que ele faz a mesma cirurgia, 28 anos, pronto para se casar. Que o Senhor possa abençoar a vida desse jovem, que a tua graça alcance a vida dele e a família dele. Oramos então, Deus, para que o Senhor continue abençoando a nossa vida e que nessa noite nós possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios de alegria e cheios de esperança. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Você pode se assentar, que Deus possa te dar assim muita alegria e que Deus possa nos desafiar muito essa noite, viu, pastor Pedro? Deus abençoe a nossa vida. Amém? Os pequeninos já desceram já, né? Muito bem, graças a Deus. Antes da gente refletir aqui na palavra de Deus, quero apenas dar as boas-vindas aí aos nossos visitantes. Alguns eu já gravei o nome, eu sei que o Bruno já não é visitante, está ali atrás, né? Mas também nós temos a Késia, o Bernardo e o Otávio, é isso? Que são os visitantes, sejam bem-vindos. Tem 2 aqui que eu não sei o nome também. Estão sentados aqui atrás do Dudu. Maiara e Samuel. Sejam bem-vindos, Maiara e Samuel. Deus abençoe muito vocês. Mais alguém que eu estou... Acho que só, né? Muito bem, muito bem. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias. Filipenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja em Filipos. Capítulo 3. Essa cidade tem esse nome por conta do Alexandre o Grande. O pai do Alexandre o Grande chamava Filipe, né? Então, Alexandre o Grande colocou o nome dessa cidade de Filipos, né? Então, aí, Filipenses. É uma cidade grega, então, portanto, de uma cultura grega, mas também, como não poderia deixar de ser, também muito influenciado pela cultura romana. Essa carta do apóstolo Paulo é conhecida como a carta da alegria. Inúmeras vezes Paulo repete essa mesma palavra: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então, Filipenses capítulo 3, nós vamos tentar expor todo o capítulo hoje pela graça de Deus. À medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo a exposição, tá bom? Eu vou pedir a Jennifer que está ali, dá para colocar aí o slide, é possível? O slide da nossa reflexão? Oi, a Carol que está ali hoje? Muito bem. Mas se não for, a gente vai no... Se não dá para fazer digital, vai analógico mesmo, né? A gente não vai morrer por causa disso, não. Mas tudo bem, muito bem. Filipenses capítulo 3. Nós estamos estudando sobre... Sobre o que mesmo nós estamos estudando? Igreja sustentável. De uma forma muito reduzida, muito resumida para aqueles que estão nos visitando, igreja sustentável é a tradução da nossa preocupação com 2 coisas fundamentais. Primeiro, é tentar traduzir da forma mais densa e mais fiel possível a palavra de Deus para a nossa geração. Portanto, nós somos uma igreja da Bíblia, nós somos uma igreja que crê nas Escrituras, né, e nós pautamos a nossa conduta
a partir dos ensinamentos da Escritura. A Bíblia, portanto, é a nossa regra de fé e de prática. Portanto, você nunca vai ver aqui o pastor inventando coisa nova, tá certo? A gente não vem na igreja para aprender coisa nova, novidade. Novidade é do mundo da tecnologia. Mas na igreja você aprende as mesmas coisas. O velho evangelho, como dizia lá o meu pastor, lá de adolescente, né? Ele nos ensinava a orar. Obrigado, Senhor, pela a mensagem eternamente nova da minha velha Bíblia. Então, a mensagem sempre é nova porque ela se renova, mas a Bíblia é a mesma. Então, não precisa atualizar a Escritura, não precisa superar a Escritura, não precisa inventar nova teologia, né? Não precisa lançar outro fundamento, o fundamento já foi lançado. O fundamento é Cristo, os apóstolos firmaram bem esse fundamento. O que nós fazemos agora é pregar esse evangelho para essa geração, para esse tempo, mas também nós nos preocupamos em construir uma igreja sólida, fortemente construída a partir do ensinamento bíblico, porque nos preocupamos com as futuras gerações. Nos preocupamos nesse exato momento com os nossos pequenos. Que igreja nós vamos deixar para as nossas crianças daqui a 20, 30, 40 anos? Quem é que vai ocupar o púlpito aqui da Betel daqui a 30 anos, 40 anos, né? Quando eu me aposentar daqui a 70 anos? Né? Alguém vai ter que ocupar. Não, já imaginou? A Viviane até riu. É um pouco menos, né, Viviane? Um pouco menos do que isso, né? Imagina, 70 anos, mas quem vai ocupar o púlpito da Betel, né? São os nossos pequenos, né? São as futuras gerações. Então, nós nos preocupamos muito com isso. E o que é que vai sustentar a igreja do futuro, a igreja da manhã, meus irmãos? É o Evangelho. É o Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Então, você que está nos visitando, se você quer ouvir o Evangelho, você vê no lugar certo, né? Então, nós não estamos aqui para animar o auditório, nós não estamos aqui para fazer propaganda da Betel, nós não fazemos propaganda da nossa igreja, nós anunciamos a Jesus. Né? E nós queremos servir a Jesus, nós queremos amadurecer a nossa fé a partir dos ensinamentos de Cristo. Isso é a igreja sustentável. Nos preocupamos com os alicerces hoje e nos preocupamos com as futuras gerações que irão construir um andar a mais a partir daquilo que nós deixamos. Nós herdamos uma igreja dos nossos antepassados, não podemos ser indolentes em relação a isso, precisamos receber tudo isso com ação de graça, mas precisamos construir uma igreja ainda mais sólida para as futuras gerações. Muito bem. E nós estamos caminhando em Filipenses porque nós elegemos Filipenses porque entendemos que essa epístola, ela traduz muito bem esse espírito dessa igreja sustentável. Nós, no primeiro momento, fizemos um breve histórico do nosso tempo, os irmãos se lembram, e nós denunciamos um espírito de introversão que há entre nós. Ou seja, o homem do século XXI é um homem basicamente introvertido. Ou seja, é um homem voltado para dentro de si. É um homem encaramujado. Nós vimos que a nossa cultura, a nossa geração, tem produzido pessoas preocupadas com o seu próprio umbigo, preocupadas com si mesmo, preocupadas em buscar o prazer e a felicidade. É claro, irmãos, quando a gente fala de buscar a felicidade, né, existe uma felicidade cristã. O John Piper vai dizer isso, que o Evangelho promove no cristão um sentimento muito sólido de felicidade. Particularmente, eu gosto mais da palavra alegria. Não é? Alegria, Filipenses é essa ideia da alegria. Mas é verdade que a vida cristã, ela nos preenche com uma felicidade. Mas o que a gente está criticando aqui não é a nossa busca pela felicidade, mas a nossa busca medíocre pela felicidade. O homem desse tempo, ele busca de forma medíocre a felicidade. Ele busca se satisfazer com as coisas daqui e da agora, que são coisas pequenas demais, gente, que são coisas insignificantes demais. A gente fica como
como bobos, né? Como cabecinha de vento e comendo pastel de vento, achando que está sendo nutrido, e nós nos enfeitiçamos por coisinhas que não conseguem nos satisfazer, porque não tem tutano, porque não tem substância, né? E nós estamos aprendendo que a vida cristã é uma vida com substância. A alegria cristã, portanto, é uma alegria que nos preenche a partir do nosso interior. Então, nós já trabalhamos isso, nós vimos que esse homem ensimesmado, esse homem curvado sobre si, ele busca desesperadamente autenticar a sua existência. Como? Vivendo para si. Porque existe um mantra, e nós já aprendemos isso aqui também, que fica martelando na cabeça da gente o tempo todo, que nós merecemos ser felizes, que nós precisamos buscar a nossa alegria, o nosso prazer e a nossa satisfação. E esse espírito está de tal forma engendrado no nosso meio, arraigado em nós, que nós olhamos para o mundo como clientes do mundo. E passamos a achar que todas as coisas existem para nós, por nossa causa. Né? O Neuber contou uma experiência muito legal hoje, lá, que ele foi na loja uma loja de chocolate. Ele falou que não ia dizer o nome da loja, mas a loja começa com cacau e termina com show, né? Aí, está gravando aqui, né? Vou fazer um merchandise aqui. Mas ele foi nessa loja, e ele chegou na loja e foi tão bem atendido, não foi assim? Aí só que ele não ficou muito feliz, porque ele lembrou que as pessoas estão ali porque elas são treinadas para nos fazer sentir as pessoas mais importantes do mundo, né? E nós nos acostumamos com esse mimo. Nós somos uma geração, portanto, mimada, não é? Achamos que o universo gravita ao nosso redor, as coisas têm que acontecer a tempo e a hora. Por isso, e não sem motivo, somos uma geração altamente ansiosa, porque nós não respeitamos processos, porque nós não estamos acostumados a sofrer, né? E nós vimos que também não está na agenda do homem do século XX essa ideia do sofrimento. Né? Nós vimos que o sofrimento deve ser evitado ao máximo na nossa cultura. É o máximo do prazer possível e o mínimo de sofrimento possível. É isso que nós queremos experimentar. Portanto, os sacrifícios foram explodidos de vez. Se tem alguma coisa que te faz mal, que te faz sofrer, que exige o seu sacrifício, que exige renúncia, que exige espera, ora, acabe com isso. Porque a vida é curta demais, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, não é? Então, não sofra mais. Existe até igreja aí que diz justamente isso, pare de sofrer, né? E venha para Jesus. Muito interessante, porque nessa sociedade de consumo viciada em prazer, nós colocamos tudo na prateleira das nossas oportunidades, né? E achamos assim, olha, se eu quero consumir alegria e prazer, eu vou usar todos os itens disponíveis nessa prateleira para me servir. Então, nós consumimos roupa, nós consumimos sapato, nós consumimos viagens, nós consumimos experiências, né? O homem desse tempo, esses jovens agora, não estão preocupados tanto com adquirir coisas, eles querem adquirir experiências, não é assim? Então, nós consumimos experiências, somos viciados em experiência, e se faz sentir, faz sentido. Então, se está me fazendo arrepio, se está fazendo bem, opa, isso eu quero consumir. Então, eu consumo o casamento porque está me fazendo bem, eu consumo os filhos porque os filhos me fazem bem, eu consumo o trabalho porque o trabalho me realiza e me faz bem, eu consumo igreja porque a igreja me realiza e me faz bem, eu consumo até Deus, porque Deus me realiza e faz bem. Deus se tornou objeto de consumo. E se o Deus que nós servimos não atende às nossas necessidades, a gente muda de perspectiva acerca de Deus. A gente vai para uma igreja onde prega um Deus que a gente se sinta incluído, a gente se sinta o centro, né? Então, é esse o panorama. E nós vimos que esse mundo extrovertido está colapsando, né? Ele tem levado o homem à beira de um ataque de nervos. Nós trabalhamos um pouquinho sobre o mundo VUCA e o mundo BANI, não vou repetir aqui, não é? Mas esse mundo onde as pessoas são extremamente frágeis, os relacionamentos são fluidos, são líquidos, onde as pessoas são altamente ansiosas. E por quê? Porque esse mundo é não linear. Você não sabe onde isso vai dar. É muito interessante porque
a gente está num mundo tão livre, tão cheio de oportunidades, né? Com tantas portas, mas o que isso tem causado em nós? Com tantas portas, tantas oportunidades, gera uma insegurança enorme em nós. Para onde nós vamos? Quem vai nos conduzir? Quem vai nos mostrar o caminho? Que norte eu devo tomar? Né? Que bússola eu devo seguir? Já que a pós-modernidade explodiu com as bússolas. Agora cada um faz o que dá na telha. Cada cabeça, sua sentença, né? Então, ou seja, eu sou o senhor da minha nau, não é assim que diz lá o poema do Invictus? Né? Eu sou o senhor do meu destino, o capitão do meu destino, o senhor da minha nau. Eu estava lembrando esses dias, inclusive, daquele filme do Titanic. Os irmãos se lembram do Titanic? Assistiu, Dani? 3 vezes, né? Chorou, né, e tal. Mas tem uma cena no Titanic, para mim, que é emblemática sobre essa questão desse homem de hoje. Porque o que acontece? O Titanic foi construído na Inglaterra, não é assim? E eles viajam da Inglaterra, então, para os Estados Unidos. 1912 isso aconteceu. Depois os irmãos procuram, acho que é isso mesmo. 1912. E eles estavam saindo, então, da Inglaterra, vindo para os Estados Unidos, especificamente para Nova York. E nessa viagem, no filme lá do James Cameron, né, nós temos aquela figura do Jack, que é aquele ator horroroso, feio demais, que é o Leonardo DiCaprio, né? E ele, se viesse para a nossa igreja, ia ter que usar máscara o tempo todo. E nós temos o Leonardo DiCaprio, quando ele vai para a ponta lá do navio, para a proa, né? É proa mesmo? A ponta? É proa do navio. E aí ele sobe lá no navio e levanta os braços, né? Assim. E aí o navio andando, o que ele grita? Eu sou o dono do mundo. Você se lembra disso? Você se lembra? Não lembra? Não é assim? Ele, né? É uma das cenas mais fantásticas do filme, né? Eu sou o dono do mundo. E o navio andando assim e tal. Isso é muito interessante, né? Essa ideia do progresso do velho continente para o novo continente é uma metáfora fantástica. O homem evoluindo, né, em direção ao progresso inevitável, né? Se libertando, aberto para o novo, e a tecnologia ao seu dispor, tanta coisa ao seu dispor, o homem por si só se libertando e tal. Mas é muito interessante a gente observar, aquele navio afundou, gente. Né? Aquele navio afundou pelo imponderável, pelo circunstancial, algo que não foi previsto. Por conta do orgulho, aquele navio afundou. E assim também a humanidade de hoje, ela está afundando por conta do orgulho. Por conta do orgulho. Né? Muito bem. E nós vimos aqui que o convite do Evangelho, sobretudo o exemplo e o modelo apresentado pelo apóstolo Paulo em Filipenses, não é o modelo da introversão, não é um convite para você olhar para dentro de si, mas é um convite à extroversão, para você sair de você. O que é, portanto, a conversão aqui para nós? A conversão é quando você deixa de olhar para dentro de você e buscar sentido da vida dentro de você, e você agora sai de si e começa a pensar e habitar um mundo muito maior do que você consegue conceber. Você consegue perceber Deus assentado no trono, e você também começa a perceber o mundo ao seu redor. Então, olha só o que a conversão faz conosco. Ela nos desaliena, ela nos tira dos nossos aquários, ela nos arranca dos nossos minimundos, daquelas caixinhas estreitas que a gente tem, egoístas, ensimesmadas, voltadas para dentro de nós, e explode com essa caixinha, e agora nos apresenta um mundo muito maior do que nós mesmos. E nós deixamos de ser agora o centro desse mundo. Nós sofremos, de uma forma muito radical, uma revolução copernicana. Né? O mundo agora, assim como Copérnico descobriu que o Sol não girava em torno da Terra, né? Mas é o contrário, nós também agora passamos a entender que o mundo não gira ao nosso redor. E que nós não somos senhores desse mundo. Nós não viemos a esse mundo, irmãos, para ser servidos. Nós viemos a esse mundo, e a nossa tarefa nesse mundo é glorificar a Deus
e gozá-lo eternamente, está lá no Catecismo de Westminster, não é? O Catecismo Menor de Westminster. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E como é que nós gozamos a Deus para sempre? Servindo ao nosso próximo, espelhando a glória de Deus no mundo. É isso que Paulo aqui está nos mostrando, primeiro, por meio do seu exemplo. No capítulo 1, nós vemos que Paulo era esse homem completamente extrovertido, porque na sua carta, mesmo preso, o que ele fazia? Qual que era a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo era com a igreja. Isso eu não consigo deixar de ler e não ficar impressionado. Era um homem que tinha tudo para olhar para si e se achar miserável e pedir que as pessoas se preocupem com ele, orem por ele, contribuam para que ele saia da prisão, mas ele não está nem preocupado com isso, Renata. A preocupação de Paulo era com a igreja, era com os irmãos. Ele ora pelos irmãos, ele intercede pelos irmãos, ele deseja que os irmãos estejam bem, ele se preocupa com os irmãos para que os irmãos sejam firmes na fé, mantenham firmes a confissão. Capítulo 1, Paulo faz isso de uma forma tremenda. Depois ele faz um apelo à unidade na igreja, para que a gente possa andar em unidade, para que a gente não brigue por coisas pequenas, para que a gente manifeste que nós somos habitados pelo Espírito, como? Andando em um mesmo acordo, com a mesma mente, lutando juntos pela mesma fé. E ele vai dizer, olha, se vocês querem desenvolver em vocês um sentimento correto, que não seja um sentimento egoísta, que não seja esse sentimento voltado para dentro de você, para satisfazer apenas as suas emoções, para que você tenha essa fé epidérmica. Se você quer desenvolver um sentimento legítimo, capítulo 2, ele vai dizer, tem em você o mesmo sentimento que também houve em Jesus. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Você quer sentir algo que de fato seja eterno, seja verdadeiro, seja legítimo, e que arranque você de você mesmo? Tem o mesmo sentimento que Jesus teve. Por que Jesus fez? Jesus tinha tudo para ser servido nesse mundo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas ele abandonou tudo isso, ele não se apegou a isso. O que ele fez? Ele se esvaziou, Paulo vai dizer. A palavra grega nós vimos, kenosis. Ou seja, ele abriu mão de tudo isso, para quê? Para habitar entre nós e para nos servir, gente. Você consegue imaginar Deus, o Senhor, o Criador do universo, aquele que conhece todas as estrelas, aquele que criou todas as coisas, se esvaziando ao ponto de nos servir, de lavar os nossos pés. Jesus se desapegou de tal forma da sua glória e do seu poder para nos servir. E Paulo está dizendo, quer ter um sentimento parecido com o de Cristo? Faça o mesmo. Você quer ser 100% homem, como Jesus era 100% homem? Porque Jesus, de fato, foi 100% homem. Ele foi um homem integralmente. 100% Deus, mas também 100% homem. E nós, se nós queremos também ser 100% seres humanos, nós precisamos assumir a mesma narrativa de Jesus, assumir o mesmo ministério de Jesus. E como Jesus demonstrou que ele era 100% humano? Servindo. Dentro da teologia do apóstolo Paulo, dessa poesia do capítulo 2, Paulo vai dizer que ele foi reconhecido em figura humana e sofreu e serviu. Portanto, o convite que o evangelho da extroversão nos dá é justamente esse. Pare de pensar em você, pare de buscar a sua felicidade, pare de se preocupar com o seu próprio umbigo, saia dessa caixinha, exploda com tudo isso, né? E agora passe a adorar a Deus, a se submeter à vontade de Deus, a buscar essa vontade de Deus, e agora comece também a servir o seu semelhante. Muito bem, esse é o capítulo 2, e depois nós vamos voltar a esse capítulo na próxima semana, para ver uns exemplos aqui do apóstolo Paulo, mas hoje nós vamos pensar um pouquinho agora no capítulo 3. Então, o resumo do nosso capítulo 2. Isso mesmo. Nossa cultura produziu habitantes de um aquário. O cristão habita em um mundo muito maior do que isso, né? Nesse mundo nós somos chamados à alegria e à liberdade de imitar a Cristo no serviço um ao outro. Isso nós já vimos. O que nós vamos ver hoje com a graça de Deus? Hoje e domingo que vem. O serviço cristão
quando misturado à religiosidade e ao conceito secular de sucesso, falaremos sobre o sucesso domingo que vem, se torna uma cadeia cruel para o cristão e também para a igreja. Veremos também, o Wen aí pode descartar, né, como escapar dessa sutil armadilha. Então, Filipenses capítulo 3, apresenta apenas duas divisões, do verso 1 até o verso 11, depois do verso 12 até o verso 21. Vamos fazer a leitura? E vamos fazer o comentário, né? Então, o primeiro item nosso aí é alegrem-se na justiça de Cristo. Paulo começa assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo? A primeira coisa que Paulo está dizendo é que nós não devemos jamais nos esquecer que a nossa alegria ou a nossa glória está no Senhor, não em nós, não em nós. Ele já mostrou isso no capítulo 1, no capítulo 2, para a gente tirar os olhos da gente, para a gente não ficar envaidecido com os frutos que nós, porventura, vamos produzir. Porque é uma coisa interessante, né? Quando nós somos habitados pelo Espírito de Deus, e Deus começa a fazer a obra em nós temos um problema, sabe, Dudu, às vezes, de achar assim, que quando Deus nos usa porque nós somos bons, assim, entendeu? Aquilo é fruto nosso, né? Se Deus está nos levando a ser servos uns dos outros, até mesmo o serviço cristão, quando ele é misturado ao orgulho, ele se torna o pior dos pecados. E o que Paulo está, mais uma vez, nos lembrando, é por isso que Paulo repete o tempo todo. Irmãos, eu não me envergonho de repetir isso para vocês. Porque a repetição é a mãe da sabedoria. A repetição é necessária para que a gente compreenda de uma vez por todas que nós devemos nos gloriar não em nós, mas nós devemos nos gloriar, nós devemos nos alegrar, ou devemos nos satisfazer, para usar uma expressão do John Piper, no Senhor. Então nós não nos alegramos e nos gloriamos nos aplausos, nos reconhecimentos dos nossos irmãos, no reconhecimento do nosso serviço, nas nossas habilidades. Nós não nos alegramos quando chegamos na frente do espelho e falamos: puxa vida, como eu sou bom, como eu sou um servo fiel, como eu faço as coisas certas. Que Paulo está dizendo: cuidado com isso. Eu não me canso de repetir que a nossa alegria precisa estar colocada no Senhor. Isso é algo que a gente precisa estar sempre martelando na cabeça dos nossos irmãos e na nossa cabeça também. A nossa glória está no Senhor. Se Deus tem abençoado a Betel, meus irmãos, se Deus tem derramado as ricas bênçãos aqui na Betel, e nós temos colhido tantas bênçãos, né? Às vezes eu fico sentado aqui, eu venho para cá sozinho, para a igreja durante a semana, e aí eu sento no banco, eu deito aqui no carpete, né? Eu olho para o teto, já falei que eu sou meio doido, né? E eu fico, a luz da igreja toda apagada, naquela escuridão, naquele breu, né? E eu fico orando a Deus e vendo a grande obra que Deus tem feito aqui na Betel. Eu lembro da carinha dos irmãos, eu falo: olha, a Selma e o Ismar sentam ali, eu sei até onde os irmãos sentam, né? O eu está sentado no lugar errado, tinha que sentar aqui na frente hoje, né? Mas os irmãos sentam cada um num lugar diferente, né? Assim, o pastor Marcos também costuma sentar ali atrás, hoje sentou no meio, né? Então, eu fico lembrando onde os irmãos estão assentados, o Douglas e as meninas sempre lá atrás mesmo, né? Então, eu fico olhando a grande obra que Deus tem feito na igreja e meu coração se enche de alegria, né? Mas essa alegria tem que estar no Senhor. É porque a glória é dele, gente. É o que Paulo está dizendo: olha, desfrutem das bênçãos de Deus, desfrutem das boas dádivas de Deus, e mais do que isso, desfrutem do privilégio que vocês têm de servirem ao Senhor, porque Deus equipou a igreja com dons e com talentos. Como é gostoso quando você pode colocar o seu dom e o seu talento a serviço do Senhor. Não é assim, Viviane? Você ficou lá com as criancinhas, né? Como é gostoso quando a gente consegue servir ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Façam tudo isso, isso é para a alegria de vocês.
Mas essa alegria tem que estar colocada no Senhor. A satisfação tem que ser agradar ao Senhor. A satisfação tem que ser aprovado pelo Senhor. Porque, meus irmãos, a última pergunta no último dia, isso foi o Agostinho que falou, essa pergunta vai ser a pergunta das perguntas. Quando nós chegarmos diante de Deus, a única coisa que Ele vai querer saber é: a quem você amou, meu filho? O que você amou, meu filho? Por que você fez o que você fez? Não quero saber se é grande, se é pequeno. Não quero saber se a sua igreja tinha 50 mil membros. Se você era chamado para pregar em tudo quanto é lugar. Se quando você cantava, os irmãos sentiam arrepio, glória a Deus, aleluia. Ou se quando você ensinava, as pessoas eram edificadas. A pergunta não é essa. A pergunta é: a quem você amou? O que você fez para quem? É por isso que Paulo está dizendo: não me canso de repetir. Coloquem a alegria de vocês no Senhor. Estabelecido esse modelo, esse paradigma, ele vai agora nos trazer uma advertência, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha a ênfase de Paulo aqui. 3 vezes ele repete essa palavra, acautelai-vos. E isso é intencional nas literaturas rabínicas. A repetição é muito importante, porque significa que é algo que a gente não deve se esquecer jamais. Assim como nós temos no Antigo Testamento, quando falamos da santidade de Deus, nós temos lá o Deus é santo, 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 não é assim? Nós temos também o aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos várias vezes onde aparecem 3 palavras repetidas, ou seja, é a ideia de ênfase, né? Quando Jesus fala sobre a oração lá no Sermão do Monte, ele vai dizer: pedi, 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 lá no aramaico, né? Pedi, 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 dá-se-vos-á, batei, 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 abri-se-vos-á, buscai, 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 e achareis. Ou seja, prestem atenção, algo que vocês precisam estar atentos. E atentos a quê? Vocês devem ter cuidado dos maus obreiros, vocês devem ter cuidado com os cães. Paulo vai usar uma palavra muito, muito pesada aqui. E vocês devem também ter cuidado da circuncisão. Aqui, os mutiladores. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava atacando aqui os judaizantes daquela época, que era um grupo que dizia o seguinte: que você abraçou a fé em Cristo. Ok, Jesus fez muita coisa boa por você. Olha só como é que Paulo considera isso uma heresia terrível. E a gente tem que afastar isso da nossa confissão de fé. Os judaizantes diziam: sim, Jesus fez a obra dele, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, ele já fez a parte dele. Mas agora você também precisa fazer a sua parte. Ele conquistou a sua salvação com a morte na cruz, mas existe algo mais que você precisa fazer. Jesus, apenas crer em Jesus não é suficiente. Você precisa fazer algo mais. E o que eles diziam que você precisava fazer? Precisava se circuncidar, não é? Que é aquela cerimônia que Deus ordenou a Abraão, da corte ali do corte do prepúcio, não é? Símbolo da aliança com o povo de Israel. Os judaizantes diziam: para você ser aceito por Deus, você precisa crer em Jesus, mas você precisa também crer no judaísmo. Você precisa também fazer a sua parte. É sempre Jesus, bom demais, mas tem algo mais que você deve fazer para ser aceito diante de Deus. E Paulo vai dizer que isso é uma heresia tremenda. E nos nossos dias, irmãos, isso parece tão estranho, né? Isso parece tão estranho que a gente vai falar: pastor, eu nunca vi nenhuma igreja dizendo isso. Que para você ser salvo, você precisa de circuncidar. Graças a Deus por isso, né? Mas muitas vezes a gente ainda mantém o espírito dessa heresia entre nós. Porque a gente converte, a gente acha assim: olha que bom que Jesus me aceitou. Nos emocionamos, inclusive, quando olhamos para a cruz de Cristo.
e falamos, que bom que Jesus derramou o seu sangue. Isso é graça maravilhosa, bom demais. Mas agora o que eu preciso fazer para contribuir com essa salvação? E aí nós também nos colocamos nessas cadeias e achamos que nós precisamos fazer a nossa parte para sermos salvos. E nós achamos que Jesus é bom, mas não é suficiente. Então eu tenho que ir em todos os cultos da igreja. Jesus é bom, mas não é suficiente. Então eu tenho que orar em todas as reuniões de oração da igreja. Jesus é bom, mas não é suficiente. Então eu tenho que ler a Bíblia pelo menos 3 vezes por ano. Jesus é bom, mas não é suficiente. Então eu tenho que dar dízimo, dar oferta, dar tudo. Jesus é bom, mas não é suficiente. Então eu tenho que ser uma pessoa íntegra, pagar os meus impostos em dia, dirigir a 60 km por hora ali na Avenida Antônio Carlos, né? Não, só quando tem o radar, não é quando o radar não está perto. Eu tenho que ser uma pessoa acima de qualquer repreensão. E aí quando nós fazemos tudo isso, aí nós podemos deitar à noite na cama e falar, agora eu tenho certeza que eu sou salvo. Porque, além do sangue de Cristo, eu estou fazendo a minha parte. Aí Paulo vai dizer, cuidado com isso, porque isso é dos infernos. Ele vai dizer, cuidado com essa turma que coloca Jesus e algo mais para que você seja salvo. Olha só o que Paulo vai dizer no verso 3. Essa turma que está pregando esse tipo de coisa, eles não são da circuncisão, ou seja, eles não têm aliança com Deus. Paulo vai dizer, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo? Sabe quem é que tem o Espírito de verdade? É aquele que adora Jesus e confia na justiça de Jesus e abandonou de forma definitiva toda essa confiança nas obras da carne. Irmãos, foi o Russell Shedd que disse que se um único ser humano fosse capaz de obedecer à lei de Deus e salvar pelos seus méritos, a morte de Cristo teria sido em vão, teria sido desnecessária. Porque era só copiar esse modelo. Mas o que Paulo está dizendo é que a nossa justiça ela está completamente falida. Os nossos atos de justiça, a nossa religiosidade está plenamente falida. O que nos faz ser aceitos diante de Deus é o sangue da cruz do seu Filho Jesus de Nazaré. Eu me lembro de um livro que eu li do C.S. Lewis, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu esse livro? O eu já leu. Alguém mais? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. No final tem uma parte lá que é um drink no inferno, né? Um brinde no inferno. Aí um demônio vai pegar um vinho, né? E vai beber o vinho. E aí eles estão lá na mesa, e aí eles vão fazer uma saudação, aí é servido um vinho. E ele pega aquele vinho, é o vinho precioso que foi deixado para o final. E que vinho era esse? Ele vai ver que é o vinho que vai chamar o mais puro vinho fariseu. Ele olha assim e vê os fariseus tudo lá dentro, sabe? No vinho, tudo abraçadinho, né? Se tornaram aquela bebida deliciosa no inferno. E qual que era a característica desses fariseus que ele vai descrever ali de uma forma tão vívida? Eu não tenho as palavras aqui do C.S. Lewis, mas é que esses fariseus, eles viviam uma vida tão sagrada, tão boa nesse mundo, e faziam as boas obras e tudo, mas lá dentro deles eles eram orgulhosos. Eles eram arrogantes. Eles olhavam as pessoas de cima para baixo. Eles se achavam bons demais, justos demais. E ali o demônio pega aquele vinho e fala, uau, como eu vou ter prazer em devorar esse vinho. Esse é o mais gostoso dos vinhos. Quando nós misturamos a religiosidade com os piores dos pecados. Para usar outra expressão do C.S. Lewis em Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele vai dizer que as plantas mais profanas são aquelas que crescem perto do altar de Deus. Quando nós misturamos, meus irmãos, uma religião falsa, baseada na nossa justiça,
com a nossa fé em Cristo, nós nos tornamos as pessoas mais profanas possível. É por isso que Paulo está dizendo, acautelai-vos disso, fujam desse tipo de coisa. Porque nós verdadeiramente temos aliança com Deus quando nós não confiamos nas nossas obras e na nossa justiça pessoal, mas confiamos no Senhor. Isso é o verso 3. Aí Paulo vai dar sua carteirada aqui para tentar ilustrar isso da forma mais vívida possível. Ele vai dizer, vocês acham que de fato a gente deve confiar na nossa carne? Você acha que de fato Deus nos aceita porque nós somos bons? Ora, pois bem, se você acha que pode confiar na carne, deixa eu dizer para vocês quem eu sou. Deixa eu mostrar para vocês o meu pedigree. Aí ele vai dizer, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai dizer por que ele teria todo o direito de confiar na carne. Porque ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, segundo a lei de Moisés, ele foi circuncidado no dia certo, no 8º dia, ou seja, completamente de acordo com a lei de Moisés. Sou da linhagem de Israel e, mais especificamente, sou da tribo de Benjamim. Né? O que significa tribo de Benjamim? Não sei se os irmãos sabem, Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu de fato na Terra Prometida. Os outros nasceram em trânsito. Mas Benjamim foi o único que nasceu na Terra Prometida. Ou seja, esse era um israelita da gema, nasceu na Terra Prometida. Paulo vai dizer, eu sou da linhagem dele. Eu sou descendente de Benjamim, ou seja, sou de fato um israelita, já que é para confiar na carne, já que é para confiar no meu pedigree, já que é para confiar na minha identidade. Sou hebreu de hebreus. O que ele quer dizer? A ideia de ser hebreu é da nacionalidade. Ele vai dizer que eu sou, além de ser hebreu como todo mundo além da linhagem de Benjamim, eu sou ainda hebreu de hebreus, ou seja, eu não sou apenas da nata de Israel, mas eu sou da nata da nata. Eu sou contado entre os puros, o mais puro dos puros. Eu estou ali na elite de Israel, sou hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que homem, né? Paulo era aquele que pegava toda a lei e toda a justiça que a lei ordenava, e ele cumpria tudo, gente. Ele fazia tudo tintim por tintim, tudo como mandava a lei de Moisés, ele era irrepreensível. Mas olha o verso 7, ele deu essa carteirada, não é? Ele falou, olha, se é para confiar na carne, olha aí o meu status. Entra lá no meu perfil do Facebook, olha o tanto de coisa boa que eu sou. Ora, se era para confiar que eu seria salvo por conta disso, eu era pessoa para ser salva. Né? Eu sou um grande candidato à salvação. Mas olha o que Paulo diz no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Essa palavra perda aqui é muito importante na nossa compreensão. Ela aparece apenas 2 vezes aqui no Novo Testamento. Uma delas é nesse texto, e a segunda vez é em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando nós temos aquela narrativa do naufrágio, e Paulo estava no barco, e aí o barco carregado de trigo, e aí então, para o barco não afundar, o que os marinheiros fizeram? Jogaram a carga de trigo para fora do navio, para que as vidas se salvassem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, toda essa carga que eu tenho é coisa boa, né? Tudo isso é bom, ser hebreu de hebreus, ser da tribo de Benjamim, ser irrepreensível, né? Ser um fariseu, guardador da lei, tudo isso é bom. Mas sabe o que eu percebi, gente? Eu percebi que isso era um peso. Se eu continuasse confiando na minha justiça, isso ia ser um peso, eu ia afundar com esse peso. Eram coisas boas, mas eu precisei jogar isso no mar. Eu precisei considerar isso como perda por causa de Cristo. Porque se eu quisesse, se eu quero receber a Cristo, eu preciso abandonar a minha justiça.
se eu quero ser recebido por Cristo e me alegrar no Senhor e me gloriar nele e não me orgulhar dos meus próprios esforços, eu preciso abandonar toda a minha justiça pessoal, achar que eu mereço alguma coisa de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Todas essas coisas boas que aparentemente me capacitavam a ser aceito por Deus, se tornou um grande fardo para mim e eu tive que descartá-lo. Assim também a gente. Assim também a gente. A gente precisa descartar tudo aquilo que a gente acha que nos credencia a estar diante de Deus, gente. Que nos faça ser aceitos por Deus. A gente só pode chegar diante de Deus por causa de Jesus. Por causa do sangue da cruz. Nada mais do que isso. É o que Paulo disse. Eu descartei todas essas coisas para abraçar a Jesus. Sim, deveras considero, verso 8, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Por que ele descartou toda essa justiça pessoal? Por que ele jogou fora todos os seus diplomas? Por que ele jogou fora todos os seus, o seu status, o seu prestígio? Por que ele abandonou tudo isso? Porque ele encontrou algo maior. Porque ele estava percebendo que a alegria que ele tinha de obedecer à lei de Deus era infinitamente menor do que a sublimidade de Cristo. Ele percebeu que o que a lei poderia fazer para ele era apenas mostrar para ele o seu pecado. Mas agora Cristo mostra a ele a sua graça. Para a gente encerrar, eu gostaria apenas de contar uma historinha que é contada no livro do Peregrino. Quem já leu o Peregrino? Do John Bunyan. Isso é um clássico, né? Leu não, né, irmã Viviane? Muito bem. Vou gravar aqui. Irmã Viviane não leu o livro. Mas tem uma passagem nesse livro, quando o peregrino está lá conversando com o intérprete. E aí o intérprete, ele leva o peregrino para uma sala que estava muito tempo fechada. Muito tempo fechada. E aí, quando eles abriram aquela sala estava muito empoeirada, muito empoeirada. Muito tempo que ninguém entrava ali, não fazia uma boa faxina. Aí o intérprete pegou uma vassoura e deu pro peregrino, né? Falou assim, começa a varrer a sala. E aí o peregrino começou a varrer a sala empoeirada. E o que aconteceu? A poeira começou a subir, não é? A poeira começou a subir, e o peregrino começou a ficar sufocado, sem ter como respirar. Poeira demais, entrando no olho, entrando no nariz, entrando pela boca. Ele começou a ficar apavorado e não conseguia limpar a sala de jeito nenhum, porque a poeira subia e descia, subia e descia. E aí o intérprete falou, não, calma, eu vou te ajudar. Aí ele veio com uma bacia de água, né, com uma água. Se fosse nosso tempo, uma mangueira, alguma coisa assim. Aí o que ele fez? Jogou água na poeira, ok? Quem é aqui da limpeza sabe, né? Jogou água na poeira. Aí molhou a poeira. Aí ele falou, agora você pode varrer. Aí você pode varrer. O que o peregrino começou a varrer? O que aconteceu? A poeira não subiu mais. Ele conseguiu limpar a sala. Não é assim mesmo que funciona, gente? Não é assim? Um lugar muito empoeirado, você não pode varrer, você tem que molhar. Não é verdade? Não é assim, Juan? Isso. Muito bem. O Neuber sabe disso, né? Tem que jogar lá
E aí a poeira não sobe. E aí o peregrino perguntou, o que isso significa? Ele disse, olha, essa sala é o coração do homem. É o coração do homem. E ela está completamente suja. E totalmente empoeirada. Pelo seu orgulho, pela sua senso de justiça, pelos seus pecados, pela sua rebeldia, pela sua pseudo-autonomia, achando que é bom demais. E a vassoura que eu te dei é a lei de Deus. É a lei. E quando você varre a vassoura sem jogar água, o pecado vai realçar ainda mais. O que a lei faz é realçar ainda mais o pecado. É aguçar ainda mais o seu senso de pecado, vai te condenar. Você vai se sentir condenado, você jamais vai se sentir justificado. Porque a lei de Deus, ela não pode justificar você. Ela não pode santificar você. Ela não pode libertar você. O que você precisa? Você precisa da água de Deus. Você precisa da água do Espírito de Deus. Você precisa que o Espírito de Deus molhe o seu coração com essa água. Porque quando o Espírito de Deus molha o seu coração com essa água, aí você pode vir com a própria palavra de Deus, e aí o seu coração vai ser completamente limpo. O que Paulo está dizendo é justamente isso, gente. Que quando ele servia a Deus na base da lei, o que a lei fazia, ele vai dizer isso em Romanos também, a lei fazia era aguçar ainda mais nele essa certeza de que ele era um pecador miserável. Que mesmo ele se esforçando, ele jamais conseguiria atender aos altos ideais de Deus. Mas agora, quando ele abriu esse quarto empoeirado e deixou que a água de Deus pudesse molhar todas as coisas, que ele vai chamar aqui de sublimidade de Cristo, né? Agora sim, por conta da obra do Espírito de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações, agora nós podemos limpar o nosso coração. Deus pode promover a limpeza do nosso coração por meio da sua palavra, porque agora nós somos encharcados com essa graça de Deus. Irmãos, nós só somos aceitos de fato diante de Deus, a gente só dorme no travesseiro gostoso quando nós sabemos que Deus nos aceitou por causa dos méritos de Jesus. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho olho azul, não porque eu dou o dízimo, não porque eu vou à igreja, mas é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. É o que Paulo está dizendo. Não permita que outro evangelho caia no seu coração, a não ser esse evangelho. Nós somos aceitos por causa de Jesus. E quando nós entendemos isso, nós abraçamos o que Paulo chama da sublimidade de Cristo. E aí nós entendemos a beleza da obra de Deus por nós, aí nós podemos nos alegrar no Senhor de verdade. Nós podemos abandonar o nosso orgulho e nos alegrar no Senhor nosso Deus. Domingo que vem a gente continua a partir desse ponto. Vamos orar? Depois nós teremos ainda um tempo de pós-lúdio. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos pela obra consumada de Cristo em nosso favor. Continua nos abençoando, continua nos fazendo entender a Tua vontade para nós, Senhor. Ajuda-nos nisso, conduz-nos nessa direção, para a sua própria glória nós oramos. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Uma semana abençoada a todos, irmãos. Deus abençoe. Como
pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesma, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? Só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver.